Boa noite, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Opa. Boa noite a todos. Aqui. Bem, boa noite, sejam bem-vindos. Feliz Dia dos Namorados, né? Afinal de contas, hoje, dia 12, um dia especial para todos. Afinal de contas, além de ser sexta-feira, é Dia dos Namorados, né? Então, é um dia de muito entusiasmo, naturalmente, né? O pessoal entusiasma, fica aí mais próximo, não se esqueçam, né? Afinal de contas, estamos em época de quarentena, então muito juízo, muito cuidado. Fiquem quietinhos, viu? Fiquem quietinhos em casa. Dá para poder curtir, né? Dá para poder curtir ainda aproveitando em casa, viu? Então, feliz Dia dos Namorados a vocês. Tenham uma excelente noite de sexta-feira, né? E um excelente final de semana também. Afinal de contas, um dia assim não é só hoje, né? São todos os dias. Enfim. Então, vou aqui dar início, chamo a atenção de vocês. Hoje, como eu falei, né, a gente já finalizou o conteúdo, vou só dar uns exercícios aqui para a gente ter oportunidade de revisar o material, o conteúdo, tá? Vou aqui reforçar com vocês, embora a gente saiba em termos de de procedimento, né? Afinal de contas, é o mesmo procedimento que a gente está adotando para todas as disciplinas, mas eu vou reforçar aqui as instruções para o Oficial 2, tá bom? Então, deixa eu só passar aqui. Olhem só, destaco vocês, né? Hoje a Oficial 2 ela foi disponibilizada. Opa, não, aqui. Hoje a Oficial 2 ela foi disponibilizada, né, para vocês. Opa, como é que sai daqui? Deixa eu ver. Não, tudo bem. A Oficial 2 foi disponibilizada para vocês hoje, dia 12, né? 12 de junho. E ela está disponível para vocês poderem fazer e me enviar até o máximo, né? Dia 19, que é daqui uma semana, tá? Eu até já comecei a receber a Oficial 2, agora à tarde. Ô, gente, na hora que eu clico, puxa. Hoje à tarde já comecei a receber, tá? A Oficial 2 de vocês. Já tem gente que me enviou, dei o recebimento, tá? O retorno para vocês. Como eu falei, isso tem ocorrido, né, com todas as oficiais, que é no sentido de ela ser, né, individual, manuscrita, como todas, né? Está postada, a Oficial 2 também está postada lá no AVA, na unidade 4, seção 4, no tópico pós-aula, tá? Coloquei lá não só as instruções, como também a prova. E, além de tudo, encaminhei hoje cedo também para vocês, via WhatsApp, no grupo que a gente tem, né, com os representantes de turma, solicitando que eles fizessem a gentileza de repassar à turma a Oficial 2, tá? Então, encaminhei para vocês, tá? Para os representantes, o que aproveito a oportunidade, agradeço mais uma vez a todos vocês, tá? Muito, né? Quantas vezes encaminhei para vocês mensagem, pedindo para direcionar para a turma, e você sempre ali com gentileza e colaborando, sempre, né? Enviaram para mim, fazendo essa gentileza, tá? Então, muito obrigada a vocês, mais uma vez, pela ajuda, né? Isso é tão importante, porque a gente fica muito mais tranquilo quando a gente também possa enviar para o WhatsApp, né? Porque ficar só ali disponível, a gente sabe que
alguns de vocês às vezes possam ter dificuldade de encontrar, dificuldade de acessar, né? Então, é bom também poder contar em WhatsApp, tá? Muito obrigada aos representantes que foram, né, tão solícitos ao longo de todo o semestre, tá? Muito obrigada a vocês. E a entrega da atividade, como tem ocorrido, né, é por e-mail, tá? O e-mail do qual vocês já sabem, que é o luciene@pitagoras.com.br, que é o e-mail do qual vocês têm utilizado para me encaminhar todas as atividades e agora também, tá? Eu peço a vocês atenção em relação ao prazo, afinal de contas é um prazo, já é um prazo de uma semana, né? E aqui a nossa disciplina é no limiar, tá? Porque eu já terei que lançar as notas logo em seguida. Então, por favor, não se esqueçam, né, em termos de entrega da atividade, preste atenção em relação ao prazo, ainda mais nós, que temos mais de uma disciplina, né? Cada disciplina tem um prazo, tá? Não se confundam em relação a isso, tá bom? Então, esse é o prazo máximo. Como eu falei com você, já estou recebendo atividade, o que é, né, muito bom, porque aí é bom para vocês e bom para mim também, tá certo? Então, assim que finalizar, encaminhe, tá? Peço a vocês, mais uma vez, a gentileza de não esquecer de forma alguma de colocar lá no corpo, tá? No corpo do e-mail, indicar que é oficial 2, o seu nome completo, o nome da disciplina, informar que é a fisioterapia, informar o seu período e dizer que é o turno noturno, tá? O turno da noite. Por favor, né? Não se esqueça em relação a isso. Hoje mesmo eu recebi um e-mail que só tinha, que eu tive que solicitar para a pessoa novamente para me enviar os dados, né? Não tinha nada informado. Enfim, então, por favor, não deixem, tá, de colocar essas informações, por gentileza, tá bom? E aquela característica que eu tenho falado, por favor, atentem para ver se você está fazendo a lápis, não tem problema nenhum, como eu falei, mas verifique se de fato, né, ali você escrever a lápis e depois, na hora que tirar foto, vai estar legível, tá bom? E, se necessário for, né, se você perceber isso desde o início, que não tá legal, de repente compensa fazer a caneta, tá? Para não ter perigo de uma leitura não adequada da sua prova, tá? Peço a vocês, então, qualidade das fotos, observem se realmente na imagem é possível fazer a leitura, né? É possível verificar o que você escreveu. Principalmente ali na posição, na hora que vai tirar foto, na hora que te encaminhar a foto, tá? Bem, como não tem mais novidade, aqui, na verdade, o que tem de diferente é em relação ao período, né? Que foi disponibilizado para vocês e o período máximo para o envio, né? O restante, as informações são as mesmas. Eu só realmente não deixei de falar, porque é até bom deixar registrado na live, né? Que a gente está informando de que as normas direitinho, porque sempre às vezes possa, não sabia, né? Não falou, naquele dia eu não participei. Então a gente cerca direitinho para que tudo esteja informado, né? Além de ter enviado para vocês, mas está tudo registrado que foi devidamente informado. É importante isso, tá bom? Bem, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, me coloca à disposição, né? Mas, enfim. E aqui até aproveitei aqui, deveria ter colocado revisão, né? Porque é o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos falar sobre uma revisão. E aí, nessa revisão, eu até vou deixar isso daqui. Caso depois a gente precise ao longo das perguntas, aí a gente volta, tá? Porque eu deixei esse quadro, que é comparativo de necrose e apoptose, que é um quadro que eu apresentei a você semana passada, tá? E aqui, em termos de reparo tecidual, né? Características básicas aqui de distinção de regeneração e cicatrização.
Mas se necessário for, ao longo das perguntas que eu fizer, a gente volta e retoma, tá? Porque, como eu falei com vocês, nós finalizamos o conteúdo. Hoje a gente vai fazer aquela breve revisão, tá? E eu vou dar questões, porque eu acho que a partir do momento que a gente dá perguntas, né, para vocês acompanharem, fazerem, fica mais fácil de eventualmente vocês terem dúvida e a gente poder mais provocativo, como eu falo com vocês, né? Mas fiquem à vontade, conforme, né? Sempre eu destaco para vocês, para perguntar alguma coisa, tá? Então fiquem à vontade aí de qualquer momento que se fizer necessário fazer pergunta, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês, vocês vão ver. Eu coloco perguntas, eu inicio a princípio com perguntas relacionadas à morte celular, tá? Porque foi nosso último assunto. Então eu coloco com esse perguntas a esse assunto para a gente realmente fazer essa contextualização em relação à última disciplina que nós trabalhamos. Mas depois eu coloco algumas perguntas sobre divisão celular, sobre endomembranas, tá? Porque eu acho importante, como eu já falei com vocês, de também vocês entrarem em contato com os mais variados tipos de atividade, tá? Pertinente à disciplina. Então, vejamos. Como eu falei com vocês, aqui o nosso objetivo é revisar e fixar conteúdo, justamente para vocês, né, saberem bem e aprenderem bem as questões, enfim, e terem oportunidade de perguntar, tá certo? Eu vou perguntar aqui a vocês e eu gostaria, se vocês puderem falar para gente, né, qual que é a resposta. Eu vou dar um tempinho só, um pequeno tempinho aqui para vocês pensarem, e depois eu pergunto qual a questão que vocês acham que é a correta aqui na questão, tá bom? Então, olhem só. Reparem que, como eu falei, a gente começa a falar sobre morte celular, necrose e apoptose, né? E essa é uma pergunta sobre necrose. Então, me digam, no caso de necrose celular, ela possa ser considerada, tá? E aí, vocês verifiquem direitinho qual que seria a alternativa que vocês acham que melhor responde, né, à necrose celular, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês lerem e já já pergunto qual que é a resposta que vocês consideram correta. Alguém poderia? Letra E? Letra D, professor. Letra D. Letra B de bola? D. D. Então vejamos. Vamos por partes, tá bom? Olhem só, deixa eu colocar aqui. Vou até colocar essa canetinha aqui vermelha para vocês verem, tá? Bem, então vamos. Necrose celular. Lesão reversível? Não é, né? Afinal de contas, eu quero vermelha. Não é porque é justamente o que a gente trabalha. Morte celular é justamente diante de ser irreversível, né? Então, não é. Aqui tá errado. Então, aqui é falso. O mecanismo de morte celular programada? Não é programada. Morte celular programada é apoptose, tá? O estado latente de patogenicidade crônica, na verdade, não, né? Afinal de contas, ali é uma situação em que é literalmente morte celular, né? Um estado morfológico pós-morte celular? Não, em função de que a necrose, ela ocorre justamente por uma situação de morte e não pós-morte, né? Enquanto você, por exemplo, naquelas imagens que eu mostrei para vocês, na hora que a gente observava um pé, né? Às vezes nitidamente
com células que estavam necrosadas, porque estavam muito enegrecidas, outras extremamente já rocheadas, ou seja, elas já estavam em processo de morte. Então, a necrose em si, ela não é um estado morfológico, ela realmente é uma situação onde houve morte celular e onde, na verdade, ocorreu uma lesão irreversível, tá? Então, só para vocês identificarem por causa disso, porque, né, dessa distinção. Então, porque essa questão aqui, eu identifico necrose não é só pelo fato, pelo formato e pelas alterações pós-morte, é pela própria característica de morte, daquele tipo de morte celular em que ocorreu, tá? Por isso que nessa questão aqui, a alternativa que melhor atende, né? Poderia até ser mais completa. Um tipo, uma causa de lesão celular, né? Que é irreversível, quero marcar texto. Da qual a gente percebe ali todas aquelas alterações, ela não foi programada, né? Importante destacar isso também. É um tipo de lesão irreversível, onde não havia nenhuma programação, né? E, consequentemente, a gente percebe todas aquelas alterações, tá? Então, aqui melhor atende. Embora até concordo que nós poderíamos completar ainda mais essa pergunta, tá bom? Bem, vejamos. 2. A todo momento, células nos seres humanos estão morrendo a fim de garantir a homeostase. Queratinócitos, por exemplo, iniciam a vida a partir de camadas profundas da pele e são programadas para morrer ao longo de sua jornada, em direção às camadas superficiais onde descamam. Esse sistema de migração e descamação dura aproximadamente 21 dias. Vejamos. O nome do processo descrito acima pode ser denominado. Olhem só, eu vou voltar só para vocês verem do que estava falando, tá bom? Só para vocês entenderem aqui. Olhem, na verdade, do que se trata na hora que ele fala o seguinte: células nos seres humanos estão morrendo a fim de garantir a homeostase. Queratinócitos, como por exemplo, iniciam a vida a partir de camadas profundas da pele e são programadas para morrer ao longo de sua jornada em direção às camadas superficiais, onde descamam. Falando que esse processo de migração e descamação dura aproximadamente 21 dias. Então, qual que é a resposta? Ali estava falando de quê? Apoptose? Exatamente, viu, Daiane? Certinho. Por quê? Porque ali está falando de uma situação programada, né? E que, na verdade, é uma morte celular. Porque, olha, eles iniciam a vida nas camadas mais profundas, né, da pele e são programadas a morrer ao longo de sua jornada. Então, esse detalhe aqui, né, programados para morrer. Então, o que ele descreve aqui é esse ciclo onde a célula está na camada profunda, ela, na verdade, vai se direcionando às camadas mais superficiais e lá elas descamam. É literalmente aquela situação da nossa pele, né? Se a gente recordar, o que nós tivemos oportunidade de estudar lá na morfo do tegumentar, onde, na hora que a gente estuda a pele, recordam que nós temos células na região basal, que vão se diferenciando, vão se tornando mais na camada mais superior, depois elas morrem e no final elas descamam, né? Então, é exatamente, Daiane, essa descrição é de uma morte celular programada, que é o que nós denominamos de apoptose, né? Próxima questão. Questão 3. Olhem só. Em um quadro comparativo entre as características de necrose e apoptose, verifica-se que está incorreto. Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem ler direitinho e verifiquem. Tem uma frase aí que tem um erro, tá? Verifiquem para mim o que tá de errado.
Identificaram qual que é a frase? Oi? Alternativa C? Isso, exatamente. Certinho. E eu vou explicar por quê e a gente vai identificar aqui. Exatamente, certinho. Deixa eu só chamar a atenção aqui. Olha só. Tamanhos celulares aumentados na necrose e reduzidos na apoptose. De fato, né? Se a gente recordar em termos até da imagem do que semana passada nós tínhamos, né? As estruturas celulares em processo de morte por necrose, elas aumentam seu volume. Tem o volume celular que é aumentado, o próprio volume do núcleo fica aumentado, né? E a apoptose faz o contrário, ela evolui, ela diminui o volume. Então tá certinho, isso daqui está verdadeiro. A necrose é invariavelmente patológica e a apoptose é geralmente fisiológica, né? Está certíssimo também, né? Porque a necrose, ela normalmente está associada a algo que estava longe de programação, foi porque houve um processo infeccioso, foi porque houve, né, algum tipo de lesão que realmente foi irreversível, mas foi promovida por uma lesão, né? Por isso que a gente fala que é patológica. Não ocorre, por exemplo, no nosso organismo não existe uma programação de necrose, né? Muito pelo contrário. O que possa ter de programação é a apoptose. É por isso, inclusive, que a gente fala que ela possa ser fisiológica. No que foi descrito aqui anteriormente, nesse textozinho aqui, ó, que a gente respondeu na questão anterior, existe uma programação, isso aqui é totalmente fisiológico, né? Onde existe uma descamação, onde que isso é completamente esperado, né? Então, de fato, aqui a apoptose ela é fisiológica, verdadeira. Vou pegar outra que tá a frase verdadeira também. Núcleos com alterações variadas, como pequinose e cariólise na necrose e fragmentação na apoptose, que é o que a gente percebe, né? O núcleo na apoptose, ele inclusive ele fica fragmentado, tanto é que se vocês se recordarem, as estruturas essa célula em apoptose, ela vai dar origem a fragmentos, né? Fragmentos celulares. Então, tá certíssimo. O que aqui está de errado, né? Áreas adjacentes, ou seja, as áreas vizinhas, frequentemente intactas na necrose? Não, né? Na verdade, na necrose, a vizinhança, o tecido, as células vizinhas, elas sofrem agravo também, né? E com inflamação da apoptose. De fato, como a gente viu, é o contrário, né? Na apoptose, a vizinhança, o tecido adjacente, nem percebe que aquela célula está morrendo. Ao passo que na necrose, normalmente as células vizinhas têm um processo inflamatório, né? Então, aqui, na hora que a gente percebe, foi uma inversão, né? Entre necrose e apoptose. Aí é que está o grande erro, tá? Certinho. É isso mesmo. E aí eu chamo a atenção de vocês, gente, porque, como eu falei, essas questões, né, de necrose e apoptose são interessantes do ponto de vista ali de prova, de cobrarem da gente, né, de fazerem essas questões. É importante a gente acompanhar e verificar essas questões. Bem, aqui, próxima questão, olha só. Sobre a apoptose, também marcar a alternativa que esteja errada. Eu vou deixar vocês analisarem, tá? Para depois me falarem a resposta correta. Pensem aí, vejam direitinho qual que seria a frase errada e o porquê.
Vocês conseguem identificar qual é a frase que esteja errada? Seria C, professora? Ai, opa. Oi. Seria E? Tá, então vejamos. Vou explicar cada uma aqui. Vamos ver. Primeiro, é para marcar a que está errada, né? Então, vejamos. Primeira, muitas células, ao chegar ao fim de seu período de funcionalidade, entram em apoptose. Sim, né? Existe, inclusive, a programação, aquelas células que têm período de vida curto, que vão perdendo a sua função, né? Pelo processo natural do envelhecimento celular, elas entram em apoptose. Então, aqui está verdadeiro. A apoptose é uma morte celular programada. Eu acho que isso daí também, né? A gente já viu que isso aqui também é verdadeiro. A apoptose, reparem que a gente acabou de falar aqui, ó, que na apoptose, as áreas adjacentes, ou seja, as células vizinhas, elas permanecem intactas, né? Porque aqui eu falei com vocês que o erro estava justamente porque é intacta na apoptose e na vizinhança da necrose há um processo inflamatório, né? Então, na verdade, quando se fala de apoptose, as células vizinhas, elas estão protegidas, elas realmente permanecem intactas, né? Então, por isso que essa frase, ela também é verdadeira. A apoptose protege células vizinhas de danos, tá? Quando a célula entra em apoptose, na verdade, a única característica é dela para ela mesma, tá? A célula que entra em apoptose, ela que começa a se diferenciar, é ela que literalmente vai começar a ter suas alterações e ocorre exclusivamente nela. Todas as células subjacentes, né? Todas as células vizinhas, elas estão protegidas de danos, tá? Aqui, o sinal que desencadeia a apoptose é proveniente de outras células? Não, essa frase ela está errada. Por quê? Como eu acabei de falar com vocês, na verdade, na apoptose, a célula entra em apoptose a partir dela mesma, tá? A própria célula, ela começa a se diferenciar, a ter as suas alterações, né? Tem aquela situação pró-apoptótica, do qual ela mesmo começa a ter alterações internas, com a diminuição do seu volume celular, diminuição do volume nuclear, tá? As estruturas membranosas vão começar a envolver, né, a fazer com que o material daquela célula esteja protegido ainda por membranas. Então, essa daqui está errada, que é inclusive essa resposta daqui, porque aqui era para marcar justamente errada. E essa daqui, vejamos. A apoptose ocorre, por exemplo, no remodelamento de tecidos e órgãos durante o desenvolvimento. De fato, não sei se vocês se lembram, semana passada, na hora que eu apresentei a vocês esses conceitos, eu coloquei para vocês uma imagem de na verdade, uma mãozinha, né? Mostrando o desenvolvimento fetal, onde o que a gente percebe? Que logo no início, né? Onde no início do nosso desenvolvimento, ali no ventre materno, entre os nossos dedos, existe uma estrutura membranosa, tá? Da qual une, né, os nossos dedos. Com o desenvolvimento, com o período gestacional, essas células que compõem essas membranas começam a entrar em processo de apoptose. Por isso que a gente fala desse remodelamento, né, durante o desenvolvimento. Durante aquele momento, inclusive gestacional, nós temos isso. O que é muito útil para nós, né? Porque se a gente observar dentro da espécie humana, ter os dedos podendo, né, fazer formato de pinça, movimentos de pinça, o que a gente consegue realizar com a ausência dessas estruturas membranosas é muito mais amplo do que se elas se mantivessem,
né? Então, realmente, a pulpitose também, ela colabora nesse sentido, nesse remodelamento tecidual e está presente conosco desde o nosso desenvolvimento, né? E continua isso ao longo da nossa vida. Como a gente viu naquela questão anterior, a própria questão que existe, né, de morte celular programada das nossas células epiteliais, que isso nos acompanha, né, ao longo de toda a nossa vida, tá? Então, aqui, como era para marcar a frase errada, era para marcar a letra D de dado, tá bom? Vejamos aqui a próxima questão. Questão 5. A morte das células é um fenômeno comum durante o desenvolvimento embrionário. Sim, reparem como que eles falam sobre esse assunto, né? Quando se fala de morte celular, eles colocam muito esse detalhe. Bem, necessário para remover tecidos provisórios, eliminar células supérfluas, originar ductos, formar orifícios. Também ocorrem mortes celulares durante a vida pós-natal, quando o organismo necessita remodelar tecidos ou remover células danificadas, desnecessárias, redundantes, envelhecidas ou perigosas para a saúde, como são as células infectadas e as células tumorais, tá? Vejamos. As frases abaixo referem-se à morte celular. Analise se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então, vou dar a vocês um tempinho para vocês verificarem para mim cada uma dessas questões, se elas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Vejamos. A lesão celular, ela pode ocorrer por motivos endógenos e ou exógenos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente, né? Lembrando a vocês que na hora que a gente fala endógeno, são motivos próprios, né? Como nós vimos, características genéticas, características alimentares, né? Estado nutricional, estresse, isso tudo é endógeno. Exógeno, né? É o que vem de fora. Por exemplo, são químicos, né? São agentes patogênicos. Aí, então, de fato, tudo isso possa levar à lesão celular. Agentes infecciosos, eu acabei dando exemplo. Agentes infecciosos são exemplos exógenos que provocam lesão? Verdadeiro. Verdadeiro, exatamente. A lesão celular ocorre quando os estímulos nocivos extrapolam a capacidade adaptativa e de manutenção de equilíbrio da célula? Falso. Verdade. Acho que é falso. Acho que é verdade. Olha só. A lesão. Exatamente, ela é verdadeira. Vamos ver aqui. A lesão celular ocorre quando estímulos nocivos extrapolam a capacidade adaptativa. Olha só, semana passada eu chamei a atenção de vocês disso, no sentido de que no nosso dia a dia, às vezes há pequenas circunstâncias que possam acabar gerando alterações das nossas células, né? Só que o que acontece? As nossas células, né, a partir do momento que elas possam gerar algum tipo de lesão, elas tentam se adaptar, né? Existe uma tentativa de adaptação. Só que há algumas situações em que, por mais que ela tente, a lesão ela é muito forte. A lesão ela ocorre em alterações celulares muito intensas,
que venham extrapolar a capacidade daquela célula de se manter adaptada, né? Com isso, a gente acaba caindo no que a gente chama de lesão irreversível, que aí sugere morte da célula. Então, é por isso que essa frase, ela é verdadeira também, tá? Então, ó, a lesão celular ocorre quando os estímulos nocivos extrapolam a capacidade adaptativa e de manutenção do equilíbrio da célula, tá? De fato, isso é verdadeiro. Lesão celular pode ser reversível ou irreversível. Verdade. Verdade. Exatamente, verdadeiro. A lesão irreversível causa morte celular. Se ela é irreversível, olhem só, se ela é irreversível, quer dizer que não tem como ela voltar ao que ela era antes. Então, de fato, também causa morte celular, tá? A lesão reversível, ela dá a possibilidade da célula voltar a ser o que era antes. É como se a gente tivesse assim, ela está no mau momento, mas ela ainda tem forças, ela ainda tem situação, né, interna, que possa fazer com que essa célula volte a ser uma célula saudável. Agora, na hora que a gente fala que se tornou irreversível, ou seja, não tem como voltar atrás. Então, isso significa que aquela célula está, né, vai caminhando para um processo de morte celular, tá? Então, na verdade, aqui, todas essas frases, elas são verdadeiras, tá? Questão 6. As células, quando sofrem estímulos internos ou externos durante seu ciclo de vida, podem sofrer alterações na morfologia tecidual, bem como no seu metabolismo, comprometendo o seu funcionamento. Quando não é possível adaptação, a célula pode, olhem só, o que eu chamo a atenção de vocês aqui, né? Existem estímulos internos e externos, ou seja, aquelas situações endógenas e exógenas, né? Que podem sofrer alterações na morfologia, bem como o metabolismo, comprometendo seu funcionamento. Ou seja, tudo isso daqui totalmente maléfico, né? Se a gente for imaginar, totalmente maléfico ao meu organismo. Quando não é mais possível se adaptar, a célula pode. Vocês acham que é morrer por apoptose? Seria A, professora. Seria o quê? Seria a letra A. Mas você acha que aqui é apoptose? Olha só. Eu acho que é. Será que é C? Olhem só. Por quê? Eu até concordo que é morrer. Ela vai morrer. Mas repare que não por apoptose. Porque aqui ela está falando que a célula está sofrendo estímulos. Então, não quer dizer que ela estava programada a morrer. É uma célula que está sofrendo algum estímulo que é nocivo. Porque, olhem só, estímulos que possam ser até próprio dela ou externo, mas que estão promovendo aqui alterações no formato, alteração no metabolismo, comprometendo o funcionamento. Então, esses estímulos aqui são estímulos danosos. E essa célula não está falando que ela estava programada a ter essas alterações, mas sim que essas células estão sofrendo estímulos, ou seja, é uma coisa que não estava programado. Então, é por isso que a questão A, ela não pode, porque está falando aqui apoptose, isso não pode ser. Atrofia acontece em apoptose. Então, também não é, exatamente, Giovana. A questão aqui, ela vai morrer, a célula vai morrer. Mas como ela não estava programada, é uma morte por necrose, tá? Regenerar ela não vai, tá? Regenerar ela não vai.
Só hiperplasia não é, porque isso tá aqui, ó, tá chamando a atenção de que ela realmente, ela tá, se ela, né, que ela até falou, ela não pode adaptar, ou seja, é uma lesão irreversível aqui. O autor aqui da questão nos disse que é irreversível, ele só não usou essa expressão. Ele falou que não é possível adaptação. Se não é possível adaptar, significa que é uma lesão irreversível. Lesão irreversível, como a gente até viu na questão anterior, né? É morte celular. A célula vai morrer, mas como ela está passando por um processo que não está longe de ser programado, por isso que é morrer por necrose, tá? Tá, Pode falar, Giovana. é que eu respondi aí a apoptose, eu estava lendo muito rápido, aí depois que você fez a leitura, deu para me interpretar melhor e conseguir identificar realmente seria D. Ótimo, tá vendo, Giovana? É isso que eu ia comentar. Na hora que, porventura, surgirem questões para vocês de morte celular, e aí eu falo, né? Eu não falo aqui para gente, a minha prova eu já encaminhei para vocês, são questões abertas, mas é até muito por isso que eu tenho trabalhado muito com vocês questões fechadas aqui, né? Por quê? Porque se porventura, lá na frente, né, às vezes uma questão de concurso, alguma coisa nesse sentido, tiver falando sobre morte celular, atentem-se aos pequenos detalhes, né? Porque como tanto necrose como apoptose é morte, então elas têm algumas coisinhas em comum, né? Mas aí os detalhes que vão te sugerir, e aí você percebe que está se tratando, né, de uma situação programada ou se uma situação nociva, da qual, na verdade, houve uma agressão, né? O próprio termo aqui, ó, quando sofrem estímulos, né? Então, ele já está te remetendo a uma situação em que ela não estava esperando, tá? É algo que aconteceu com aquela célula que ela não estava esperando, tá? Próxima questão aqui, que é a questão 7. Olha só. Nos organismos eucariontes, como por exemplo o ser humano, agora vou colocar para vocês algumas questões, deixa eu ver, não sei, porque eu coloco para vocês ao longo aqui não só a morte celular, como divisão celular também. Vamos ver o que vai acontecer aqui, que eu estou vendo que aqui também tem essa palavrinha, vejamos. Nos organismos eucariontes, como por exemplo o ser humano, a divisão celular de células somáticas, chamadas de mitose, tem funções relacionadas à reprodução, multiplicação e reposição das células mortas. Contudo, milhões de diferentes células morrem para suceder às novas. E esse processo de morte celular pode ocorrer basicamente de duas formas diferentes, sendo necrose e apoptose. Com relação a esses processos, marque a alternativa correta. Então, ainda falando sobre necrose e apoptose, e é para marcar a afirmativa correta. Tentam verificar aí qual que é a afirmativa correta, para a gente poder corrigir. Então, vejam, vou dar um tempinho para vocês. Qual que é a alternativa que vocês acham que está correta? C. Vejamos. Mais alguém? Eu acho que é.
Letra E. Ok. Então, vejamos, vamos corrigir, tá bom? Na verdade, eu vou falar aqui de todas, inclusive apontar o que está errado, né? Afinal de contas, é para a gente marcar a correta, tá? Deixa eu pegar aqui. Primeiro eu vou marcar a que está correta, tá bom? Depois eu vou explicar por que as demais estão erradas. Então, de fato, a correta é a letra E, tá bom? Opa, não era para rabiscar tanto. Mas vejamos assim. Então, já que rabisquei muito, vamos deixar assim bem? Então, é essa daqui. Deixa eu devolver aqui, pegar a caneta vermelha, que aí fica mais discreto ali, tá bom? Aqui. Então, vejamos. Olha a primeira frase. Na apoptose, a membrana plasmática se rompe e o líquido intracelular extravasa. Não, né? Eu vou até fazer uma coisa. Eu não mantive o desenho aqui, não, mas eu acho interessante. Deixa eu pegar aqui para você. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Que eu acho interessante. Acho que vai ser bom vocês terem esse desenho aqui, ó. Não fica triste comigo, não. Eu já vou colocar a imagem, tá? É porque isso daqui eu acho que é interessante vocês recordarem. Cadê? Vou pegar essa imagem. Ctrl C aqui. Tá? Pegar aqui na live. Aqui. Ctrl V. Isso. Enfim, eu vou colocar aqui, aí eu vou não, eu não tenho como movimentar depois. Deixa eu pensar aqui para ficar legal para vocês. O desenho vai ficar relativamente pequeno, mas eu vou fazer assim. Bem aqui. Eu sei que vocês ainda não estão vendo, porque eu tenho que compartilhar ali. Se eu não voltar, não tem jeito. Peguei, mostrei. Deixa eu ver agora. Acho que agora vocês estão vendo. Deixa eu ver aqui. Agora que apareceu para mim também. Ótimo. Então, olhem só. Reparem, porque eu acho interessante vocês observarem, recordarem isso, né? Como eu falei, pegar essa caneta vermelha aqui. O que tem, né, de errado? Na apoptose, repare, o que é apoptose? É esse lado daqui. A membrana plasmática se rompe. Não. Na apoptose, durante todo o momento, tá? A estrutura da membrana plasmática, ela está presente na célula. Inclusive, os corpos apoptóticos, né, que são esses fragmentos aqui, ó, eles estão envoltos por membrana. A morte celular, onde tem a fragmentação da membrana plasmática, onde a membrana plasmática, na verdade, ela realmente vai se romper, é na necrose. Então, aqui, ó, tá errado, tá? Porque ela não se rompe e nem o líquido extravasa, tá? Porque ele mantém sempre essa organização. Bem, na apoptose, a membrana plasmática se mantém e o líquido intracelular extravasa? Não. Aqui tá até correto, que o autor aqui, ele corrigiu essa parte. Mas o líquido intracelular não extravasa no citoplasma, tá? E nem causa inflamação na apoptose. Também é outra coisa que tá errada. C. Na apoptose, a membrana plasmática se mantém e o líquido intracelular, deixa eu ver aqui, deixa eu aqui colocar um negócio para vocês verem o desenho. Então, deixa eu só explorar, acho que o desenho para vocês recordarem, então eu vou tirar ele daqui para não atrapalhar a gente em observação. Uma outra coisa que eu só quero mostrar a vocês aqui, recordá-los através do desenho, percebam vocês aquilo que a gente já até falou em questões passadas. Na necrose, a célula se torna mais robusta, olhem, ela aumentou o tamanho, essa célula rosácea está maior do que a célula original, né? Então, ela aumenta o volume, o núcleo aumenta também e ela perde a estrutura membranosa e todo o material interno da célula é disperso no ambiente. E na apoptose, não. Ao invés na verdade, ela vai ter uma diminuição do volume. Essa célula aqui, ela tá com volume, né, tá com um tamanho muito maior do que a gente observa aqui.
e o núcleo também. E como eu falei com vocês, a membrana plasmática se mantém e o material interno dessa célula que está morrendo vai ser mantido dentro de membrana, tá? E aqui está mostrando aquele detalhe que eu chamei a atenção de vocês semana passada, de que esses restos, esses fragmentos, esses corpos apoptóticos aqui serão fagocitados, né, por células do nosso organismo, tá bom? Então eu vou tirar essa imagem daqui porque não dá para mantê-la aqui com as outras. Não tem jeito, já vou tirar, aí eu volto aqui, só um minutinho, voltei, expus a imagem, aí, para vocês verem. Isso, tá? Olhem só. Na apoptose, a próxima questão, né? Vejamos aqui, pegar o vermelhinho de novo, caneta vermelha. Na apoptose, a membrana plasmática se mantém e o líquido intracelular não extravasa no citoplasma, até aqui está correto. Mas as inflamações ocorrem como ocorre na necrose. Não, aqui também está errado, tá? Por quê? Não tem inflamação na apoptose, tá? Aqui, deixa só que eu falei, o líquido aqui ele não extravasa, aqui ela não se rompe, ele não extravasa, tá? Na apoptose, a membrana plasmática é digerida causando inflamações, como ocorre na necrose. Ou seja, nessa frase ele está insistindo que tem inflamação, coisa que é falso. E aqui, como eu falei com vocês, aí sim essa alternativa é a alternativa correta, tá? Do qual a gente fala que na apoptose a membrana plasmática se mantém e o líquido intracelular não extravasa no citoplasma, como ocorre na necrose. É exatamente essa, né? Marca texto. Essa frase onde todas as características estão corretas, tá? Só chamando a atenção aqui. Como eu falei, isso funciona realmente como se fossem verdadeiras pegadinhas, né, pra gente. Ainda mais assim, esse tipo de questão onde ele colocou tanto detalhe, às vezes tinha até um detalhezinho correto e ele vem com uma informação que é errada, né? Por isso, como eu falei com vocês, tem que ficar realmente às vezes atento, porque uma coisinha acaba pegando. Gente, questão 8. Aqui. Em relação aos padrões de necrose existentes, é correto afirmar que a necrose. Eu não sei aqui, vê se vocês conseguem recordar um pouquinho. Eu quero só que vocês lembrem, eu mostrei a vocês, né? Que nós temos necrose, necrose de liquefação, necrose caseosa, né? A gangrena seca, gangrena úmida. Vê se vocês conseguem recordar aqui e verificar qual que é a resposta correta. Agora eu acho que é C. Isso, Matheus. Tá certinha. Exatamente, tá? Vou falar aqui, vou corrigir as demais, só para vocês saberem, né? Porque acho que isso daí também é importante para vocês depois. Afinal de contas, não só que ela seja falsa, mas por que ela é falsa, né? Olha só, então é correto afirmar que a necrose de liquefação apresenta um tecido esbranquiçado, granuloso, amolecido, com aspecto de queijo friável? Não, aqui eu já consigo ver que tem coisa errada. Por quê? A característica de queijo friável, a característica desse tecido esbranquiçado,
Na verdade, ele é uma característica de necrose de liquefação, de caseosa, né? Você lembra quando eu falei até com vocês? Eu falei assim, gente, não gosto dessa terminologia, mas é o que eles utilizam, né? Então, ao invés de ser de liquefação, ela é caseosa, tá bom? Bem, a necrose de coagulação é caracterizada pela presença de neutrófilos. Este tipo de necrose é observada principalmente em tecidos agredidos por bactérias. Está falsa, né? A gente já falou que todas essas aqui estão falsas. Por quê? O que nós temos como essa característica, presença de neutrófilos, observado classicamente em tecidos agredidos por bactérias, é o tecido de liquefação, tá? Então, aqui, ó, na verdade, o que acontece? Houve uma troca aqui, né? Aliás, não, porque aqui é caseosa, então não é troca, não, a liquefação que deveria estar aqui. Bem, na necrose do tipo gangrena seca, o tecido é inicialmente firme e pálido, tá? Ou amarelado. Nesse tipo de necrose, ocorre desnaturação de proteínas celulares. Não, isso aqui é característico de uma situação de coagulação, tá? Então, aqui, ó, é a necrose de coagulação, tá? Ela é firme, ela é pálida, entre pálido e amarelado, ocorre desnaturação de proteínas, é a de coagulação, tá? E finalmente, nessa daqui, tá? O que ela tem, o que ela observa? A necrose gangrenosa não se trata de um tipo distinto de morte celular. Representa uma necrose de liquefação que evolui para necrose caseosa. Não, na verdade, até aqui está certinho. A necrose gangrenosa não se trata de um tipo distinto de morte celular, mas ela representa uma necrose de coagulação que evolui para de liquefação, tá bom? Então, colocando aqui só para vocês identificarem, né? Como eu falei com vocês, não só que elas sejam falsas, mas por que elas estão falsas. E essa daqui, de fato, está tudo certinho. A necrose de liquefação tem a presença de material amarelo cremoso devido à presença de leucócitos mortos, né? Até chamei a atenção de vocês, não sei se vocês se recordam, semana passada, inclusive com aquelas imagens, né? Que a necrose de liquefação fica uma secreção escorrendo, amarelada, né? Até chamei a atenção de vocês. Olha, gente, essa coloração amarelada, esse pus, né? Tão característico, e até destaquei, ó, pus nada mais é do que células que morrem, né? São as células que morreram por esse processo e que a gente acaba tendo ali presente nesse material amarelado, né? Então, tá certinho, é letra C mesmo. Bem, próxima questão 9, vejamos. Uma das funções essenciais da divisão celular em eucariotos complexos é a de repor células que morrem. Nos seres humanos, bilhões de células morrem todos os dias. E, basicamente, a morte celular pode ocorrer por dois processos morfologicamente distintos, que é a necrose e a apoptose, né? Considerando que a distinção entre eles é de especial importância no diagnóstico de doenças, avalie as afirmações abaixo. É analisar e depois a gente vê qual que a gente vai marcar. Ou seja, é tentar verificar aqui, fazer como se fosse um verdadeiro OF, né? Um VOF, e depois a gente verificar o que a gente marca, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês identificarem.
Quer falar? Pode falar, Giovana. Eu acho que a primeira é F, professora. Que a primeira é F? Isso, é falso. Olha só. Lembra daquela imagem que eu coloquei para vocês, que eu acabei tirando, que estava atrapalhando a leitura das frases, né, na anterior? Lembram que, na verdade, o resto da célula, quando ela sofre a apoptose, ela acaba sendo fagocitada, né? E, de uma maneira geral, qualquer tipo celular, inclusive esses macrófagos teciduais. Então, na verdade, ela é uma afirmativa verdadeira, tá? Na apoptose, existe isso, tá? Esses restos celulares, eles são fagocitados. Agora, olha só essa questão, né? Essa questão aqui, número 2. Como processos ativos, tá? Tanto a apoptose quanto a necrose requerem reservas de ATP. O que vocês acham? Vocês acham que é... Acho que é falso. Olha isso, Daiane. Ela é falsa, eu vou explicar por que ela é falsa. Olha só. A morte por apoptose é uma morte programada, né? Então, na verdade, nela, no tipo de morte por apoptose, ela necessita de energia, porque a ATP é adenosina trifosfato, que é energia, tá? Então, a apoptose, ela necessita de energia, uma vez que ela realmente tem essa programação, ela é fisiológica, ela faz parte ali do contexto daquele organismo. Agora, a necrose, ela foi uma morte não programada. E, na verdade, ela ocorreu justamente porque houve falta de oxigênio, né? Lembra que a gente fala muito que o principal evento que causa uma morte celular é a hipóxia ou anóxia, né? Ou seja, diminuição ou a completa ausência de oxigênio. Então, um local onde tem falta de oxigênio, onde tem falta de nutrientes, né? Ele também não terá energia. Então, é característico que para ocorrer a necrose, a necrose, ela na verdade se instala diante justamente dessa falta de energia. Então, é por isso que ela está falsa. Porque se falasse só da apoptose, ok, a apoptose precisa de energia, mas a necrose, não, tá? Porque se tivesse oferta de energia para aquela célula não tinha morrido, tá? Então, por isso que a gente fala que ela é falsa. Nessa 3, olhem só, na afirmativa 3. Na necrose, ocorre extravasamento de substâncias contidas nas células, ok, que a gente viu, né? Que a membrana plasmática se rompe, existe todo o material celular, ele acaba sendo extravasado, inclusive interferindo nas células vizinhas. O que resulta em um processo inflamatório, de fato, né? É característico na necrose, como a gente viu, essa situação de inflamação. Então, essa daqui também está verdadeira. E agora, essa daqui. Tanto o mecanismo de necrose como de apoptose envolvem degradação do DNA e proteínas celulares. Não, né? Na apoptose, a gente não tem degradação de proteína, a gente não tem degradação de enzimas, a gente não tem nada disso, né? Como é tudo programado, tudo muito organizado, esse mecanismo só ocorre, na verdade, na necrose. Então, essa afirmativa aqui também esteja falsa. E aí ele pergunta para a gente para marcar o que é correto, né? Quais as afirmativas que são corretas. Se a gente perceber que, ó, 1 é correto, o 2 está falso, o 3 está correta, e a 4 também está falsa. Então, seria 1 e 3. Apenas 1, só 2, 1 e 3. Olha,
Era para marcar aqui. Eu até deixei, porque aqui para a gente basta analisar um VOF, né? Resolve o nosso problema. Mas eu deixei aqui esse tipo de alternativa só até para vocês perceberem, porque é uma possibilidade, né? Às vezes, quando a gente faz prova externa, tem esses detalhezinhos, só para a gente ir familiarizando, tá bom? Vamos aqui para questão 10. DNA. Aqui vocês vão ver. Como eu falei com vocês, as primeiras perguntas eu fiz sobre necrose e apoptose, né? E estou colocando, a partir de agora, eu vou colocar DNA, divisão celular, endomembranas, que é o restante do nosso assunto da segunda etapa, tá? Como é o objetivo a gente fazer uma revisão da segunda etapa, então eu coloquei esses assuntos mais diversos também, tá? Então, olha só, o DNA, material genético, consiste em subunidades essenciais de... Qual que seria a alternativa? Vejam aí. Veja. Vocês estão falando professor. Eu acho que é a D. Será? Tá. Acho que é a D. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. E vou colocar marca texto. Quem falou nucleotídeo tá certinho, tá? Vou aqui explicar para recordar vocês. Na verdade, ele até aparece ali, mas tem... Eu acho que vale a pena, porque isso aqui é importante vocês lembrarem. Ó, tirei, não assustem não, foi eu que tirei. Espera aqui que isso é interessante e de alguma forma vai até ajudar vocês a verem, ó, tem uma questão ali adiante que vai aparecer um desenhozinho esquemático na própria questão. Só que é o seguinte, olhem só. Vou pegar aqui para vocês saberem, recordarem. Olhem só. Primeiro, né, na hora que a gente fala de DNA, só a gente recordar que DNA é um ácido nucleico, né? Tanto DNA como RNA são ácidos nucleicos. E eles são formados por estruturas que nós denominamos de nucleotídeos. São estruturas básicas. Só que o que é esse nucleotídeo? Ele é composto por um fosfato, por uma pentose, também conhecida como açúcar, e por uma base nitrogenada, tá? Fosfato é fosfato, não tem alteração, não. A pentose, só para a gente lembrar, ele é no DNA é a desoxirribose, no RNA ele é a ribose. E as bases nitrogenadas são adenina, citosina, timina, guanina e uracila, tá? Então, eu acho que vale a pena recordar primeiro, essa imagem, né? Essa denominação e a gente conseguir enxergar aqui, porque a gente fala muito da adenina, timina, citosina, mas ela é uma base nitrogenada, ela faz parte dentro de um contexto maior que é esse daqui, que é o que a gente denomina de nucleotídeo, né? Então, o que acontece? Para poder ter a formação, né, dessa estrutura aqui, ó, que afinal de contas DNA é fita dupla, né? Então eu tenho o grupo fosfato e a pentose formam o que a gente denomina do corrimão e a base nitrogenada está aqui, né? Como ela é formada por duas fitas antiparalelas, eu aqui também tenho fosfato, tenho a desoxirribose e tenho as bases nitrogenadas. Então, por isso até que eu voltei, deixa eu ver se vocês estão vendo, então, né? Eu esqueci de ver se tá... Isso. Eu até fiz questão de voltar na imagem aqui para vocês verem, para vocês recordarem disso, mesmo porque, igual vocês vão ver, esse conceito de nucleotídeo, inclusive essa própria composição aqui, ó, ela é explorada, muito explorada em prova, tá? Inclusive vai aparecer daqui a pouco, vocês vão ver, porque é uma questão que eu peguei também externa, perguntando o que é cada um desses elementos, vem só o desenhozinho,
tá? Então, até estou colocando, porque como vai aparecer lá, mas aqui ele tá coloridinho, tá mais bonito, né? Tá mais chamativo. Eu acho que fica mais fácil vocês guardarem. E na hora que chegar lá na pergunta, também para vocês identificarem, tá? Então, por isso, vou tirar aqui, vou voltar para a questão. Voltar aqui para vocês verem, tá? Olhem só. Aqui, vou expor só um pouquinho que eu preciso de compartilhar essa imagem. Então, olhem só, porque na hora que eu tiro, né, sai. Então, vejamos a pergunta novamente. O DNA, que é o material genético, consiste em subunidades essenciais chamadas de nucleotídeos, tá? Eu lembrava desse desenho que caiu aí, que eu tinha colocado de atividade para vocês. Olhem só, também, né, uma questão externa. Olha o que eles perguntam. Eles colocam, o esquema seguinte é referente à estrutura do DNA, e os algarismos 1, 2 e 3 representam respectivamente. Então, é até por isso que eu fiz questão de voltar naquele desenho que é colorido, né? Lembram? Vamos fazer aqui junto. Lá, aquela estrutura circular, né? Amarelinha, era o grupo fosfato, né? O fosfato. E aí, nós temos logo em seguida, que é a pentose, né? Que é o açúcar, como queiram, tá? Que é desoxirribose ou ribose. Já que aqui nessa questão, olha, é DNA, o número 2 só possa ser a desoxirribose. E o 3 aqui, que é uma base nucleogenada, tá? Então, vamos ver aqui em termos de opção, ó. Começa com o número 1, que é o fosfato. Aqui não é, aqui não é, aqui pode ser e aqui também não é. Número 2, que é a desoxirribose, tá? Aqui é fosfato e desoxi, fosfato e base. Então, aqui já não é. Então, a gente já até acha a questão, olhem, reparem aqui. Fosfato, desoxi, e aqui o 3 é, de fato, uma base nitrogenada. Lembrando que base nitrogenada possa ser adenina, timina, citosina e guanina, tá? Por quê? Porque DNA apresenta essas 4 bases nitrogenadas. Se fosse RNA, eu tiraria a timina e falaria da uracila, tá? Então, só até por isso que eu acho importante. Eu acho até que eu comentei com vocês, bem pouco, quando eu apresentei pela primeira vez, de destacar vocês, porque muitas das vezes, na hora que a gente apresenta essa estrutura de nucleotídeo, na hora que fala fosfato, pentose, base, às vezes a gente não parece que isso eventualmente possa ser importante, ou nem imagina que possa cair uma questão, né? Me perguntando justamente, colocando aquela representação, me perguntando o que é cada um desses, né? A gente não acha que até mesmo guardar aquela imagem fotográfica seja importante. E né? Isso acontece em termos de perguntas a respeito dessa matéria, tá? Porque aqui eu até coloquei essa representação, porque vão cair aqui perguntas de mitose e meiose. Eu queria, a princípio, lembrá-los, né, de uma maneira básica, assim, lembrar do que a gente viu, né? Mitose e meiose são 2 processos clássicos de divisão celular, né? Do qual eu até chamei a atenção de vocês que mitose é um processo do qual ocorre com a maioria das nossas células se dividem por mitose, né? No nosso dia a dia, por exemplo, as nossas células que venham dar origem, que vão regenerar, né, tecidos, são, na verdade, oriundos de um processo de divisão celular por mitose. A gente fala que no nosso corpo, as nossas células somáticas, que são todas as nossas células, exceto nas fêmeas os ovócitos e nos machos os espermatozoides, tá? Por quê? Ovócitos e espermatozoides são células que nós denominamos células germinativas, né? E as células germinativas se dividem por um processo de meiose. E aqui eu quero só recordá-los
que na mitose eu tenho uma célula mãe, dando origem a duas células filhas geneticamente idênticas, tá? Geneticamente idênticas à célula mãe, tá? Então, elas precisam ser. Vocês imaginem, se eu estou, o meu corpo está regenerando, está promovendo, né, um processo de regeneração tecidual, a célula nova, ela tem, por princípio, ter que ser idêntica à célula que ela está substituindo, né? Então, por isso que na mitose, geneticamente, essas células são iguais à célula que deu origem. E na meiose, não. O que eu tenho na meiose? Eu tenho uma célula mãe, terei como origem 4 células filhas, que são geneticamente distintas, inclusive entre elas, tá? Por que disso? Foi quando eu apresentei a vocês e falei da importância das nossas células germinativas serem diferentes, né? No sentido de que, imagina, o nosso repertório de células germinativas possa vir dar, né, origem a vários, né? Imagine, são células do sistema reprodutor. Eu posso vir a ter 6 filhos. Cada um desses filhos será diferente, né? Terá características diferentes, serão indivíduos distintos, mesmo que sejam filhos do mesmo pai e da mesma mãe biológica, uma vez que o nosso repertório de células germinativas é um repertório aqui variado, tá? Então, isso daqui eu acho importante só a gente recordar, né, dentro desse contexto. Eu vou apresentar agora para vocês perguntas a esse respeito, mas só para, de uma maneira básica, a gente recordar. E aí eu coloco essa questão 12. Olhem só. A célula de um animal é esquematizada a seguir encontra-se. Essa é uma questão que ela aparece de uma maneira, às vezes, até recorrente a alguns exercícios, tá? Tem um detalhezinho ali que eu acho que é interessante vocês perceberem. Olhem só. Aqui no desenho, a gente percebe que o material, né, tá sendo puxado, né? E reparem que aqui, ó, a gente tem um cromossomo que ele tá sendo puxado, ele tá sendo puxado inteiro. Porque, olhem, tem duas, eu tenho como se fosse um xizinho aqui, ó, olha. Deixa eu ver se eu sei fazer em termos de desenho, só para vocês perceberem. Olha, aqui. Ele está sendo puxado pelo meio, né? Ó. Mas por que ele tem essas duas estruturazinhas aqui, tá? Esse detalhe, ele é interessante, ele ajuda vocês a identificarem qual que é a fase que está aqui. É diferente. Aí você fala, Luciane, qual que é a diferença, né? Por que que esse detalhezinho que você está chamando a atenção daí é importante? Porque muitas das vezes, deixa eu tirar isso daqui, ó. Isso. Na grande maioria das vezes, vocês tendem a verificar, né, que ocorre, ele puxa, mas ele puxa o quê? Um para um lado e o outro para o outro. Aqui não, aqui tem 2, né, e 2 do outro lado. Então, esse é um detalhe interessante aqui de vocês observarem, isso ajuda a responder. Vejam aí qual que seria a resposta que vocês me dariam. Lembrando que tem mitose, tem meiose, né? E tem as fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, nesse desenho, vocês acham que está acontecendo o quê? Alguém? Anáfise? Anáfase. Mas de qual? A quem você pega? A C ou a E?
Presta atenção nesse detalhe. Esse detalhe que vai te falar se é da primeira ou da segunda divisão. Ah, e tem anáfase aqui também, né? Qual que seria a letra que você acha que seja correta? Eu acho que é a E. Tá, vou explicar. Mas alguém acha... Hã? Então, eu vou falar aqui e vou explicar por que é essa questão, tá bom? Olha, em relação à fase, tá certinho, é a anáfase, tá? Mas é a anáfase da primeira divisão da meiose. Por quê? Porque na primeira divisão da meiose, deixa eu pegar, aqui, ó. Vou fazer um desenhozinho aqui básico, tá? Olha, imagina aqui uma célula. Por quê? Na meiose, o que acontece? Na meiose 1, de início, os cromossomos, eles são alinhados no polo equatorial da célula, mas eles são alinhados aos pares. Então, por isso que esse detalhe aqui é importante. Então, logo após a metáfase, vai acontecer essa fase daqui, que é quando, aqui, ó, serão puxados, cada um para os polos opostos. Mas ele vai completo, vai a estrutura cromossomal inteira. A partir do momento, isso é na meiose 1, tá? Na primeira divisão da meiose. Por quê? Na próxima divisão, o que vai acontecer? Isso aqui que era duplo, ele vai passar para esse passo daqui, ó. O que eu tô falando aqui, tá, gente? Depois você só recordar em termos lá do material, quando eu expliquei vocês isso. Só tô tentando aqui ajudá-los a recordar, para não voltar lá no material e não ficar toda hora voltando. Olhem, aí na metáfase, nós teremos os cromossomos alinhados no plano equatorial, realmente assim, em fileira. E aí, o que vai acontecer na anáfase? Vai promover a quebra da cromátide. Então, a partir do momento que ocorre a quebra da cromátide, então não vou fazer assim, não, para vocês entenderem a diferença. Vou colocar aqui ele separado, tá vendo? Eu vou colocar um embaixo para vocês verem. Eu vou até colocar assim, ó, tá? Vai ocorrer a quebra da cromátide, então vai vir uma estrutura para cá e a outra estrutura para lá, ó. Que antes, olha, é como se fosse aqui, que é realmente a cromátide, né? Só que, ó, constituído por duas estruturas retilíneas, né? Então, agora uma vai ser puxada para um lado, a outra vai ser puxada para o outro. Então, é esse detalhe que eu chamei a atenção de vocês aqui, ó, que me garante que é a primeira divisão da meiose, tá? E a fase anáfase acertaram direitinho. É justamente essa migração, tá? Depois eu sugiro darem só uma olhada lá no material para vocês, assim, recordarem o desenho e todas as fases desse sentido, tá bom? 13. Em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que, olhem só, o que vocês acham? Vou dar um segundinho para a gente poder. Na verdade, é porque esse ponto ele é muito cheio de detalhe, né? E se a gente observar, igual a gente fez,
para fazer isso com tranquilidade, com certeza, né? Precisa de parar e estudar, né? Então é bom assim para vocês perceberem alguns detalhes que na hora de estudar mesmo esse assunto, para vocês terem uma maldadezinha, né? De perceber ali alguns detalhes que sejam importantes. Em relação a essa questão, alguém me falaria? Acha que seja alguma afirmativa? O que vocês acham? Se vocês tivessem que marcar, vocês marcariam qual questão? Acho que é a D. A D. Então, vejamos aqui, tá? Vamos ver o que é ela aqui. A D. Muito bem. É a D mesmo. Tá? Vejamos. Vou explicar aqui, né? Bem, a mitose consiste em duas divisões celulares sucessivas. Não, na verdade, a mitose é uma divisão só. É a meiose que são duas. Olhem aqui. Que é a meiose 1 e a meiose 2. Mitose é uma só. Os óvulos e os espermatozoides, que são células germinativas, né? São produzidos por divisões mitóticas? Não. Eu falei com vocês que a mitose ocorre em todas as nossas células, embora os ovócitos e os espermatozoides, né, óvulos ou ovócitos, é a mesma coisa, eles, na verdade, são fruto de divisões meióticas, né? Então, é por meiose, então também tá falso. Durante a meiose, não ocorre a permutação ou crossing over. Essa situação de crossing over, permuta, é quando há troca de material genético entre as cromátides. E é algo que é muito característico da... não tem que marcar aqui, não, senão vai achar que é correto. Algo que é muito característico da meiose, tá? E aqui tá falando que não ocorre, então é isso que tá errado, tá? Durante a meiose, ocorre sim a permuta, ou também conhecido como crossing over. Durante a mitose, as cromátides irmãs não se separam, tá? Separam sim. Na mitose, as cromátides irmãs se separam e justamente para poder migrar cada uma para polos opostos. Então, de fato, igual acertaram, a meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides. Aqui mesmo, né? Olha, célula haploide é quando a gente fala que é uma célula N. Por quê? Ela tem a metade do número de cromossomos e a metade do material genético da célula mãe, tá? Célula diploide é quando vem 2N, tá? Então, aqui, ó, a meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides. É exatamente isso, tá? 4 células N, tá? Certíssimo. Vamos para mais uma? Dá um tempinho? Olha só. Durante a meiose, o pareamento dos cromossomos homólogos é importante porque garante. Vejam aí, qual que vocês marcariam? Pensem aí. De alguma forma, eu falei sobre isso que é importante na questão anterior. Não sei se vocês perceberam. Quer falar? Podem falar. O que vocês acham? A letra A. Teve... Oh, perdão. Alguém falou letra A? Alguém falou letra? C. Eu disse letra A. Tá. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, tá? Vejamos. Vou explicar aqui. Bem, durante a meiose... Só um minutinho. Coloquem o microfone no mudo, que eu vou explicar aqui. Só um minutinho. Isso, obrigada. Olha só. Durante a meiose, o pareamento dos cromossomos homólogos é importante porque garante.
Na verdade, quando você tem um pareamento dos cromossomos homólogos, essa eu vou colocar só para vocês recordarem, só para vocês entenderem, porque não adianta nada eu dar a resposta certa e vocês não identificarem, né? Isso que eu quero. Eu quero que vocês possam recordar e ter, né, material de identificação para depois vocês saberem, na hora de estudar, entender direitinho. Ah, não, espera que eu não compartilhei esse material com vocês. Espera aí. Estou aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Acho que agora vocês estão vendo. Compartilhei. Vou aqui, ó. Caminhar aqui só para vocês verem, pra vocês entenderem, tá bom? Aqui, meiose. Pareamento dos cromossomos homólogos. É isso daqui, tá? Quando a gente tem um pareamento, aqui, ó, esse aqui é o pareamento dos cromossomos homólogos. Quando tem um pareamento dos cromossomos homólogos, isso é importante porque é possível isso daqui, ó. Isso daqui é a permuta, tá? É o que a gente chama de permuta gênica. Isso daqui é aquela situação de crossing over, né? Que já foi citada na frase em questão anterior. Isso daqui é importante. Por que que é importante? Porque, olhem, reparem que aqui no início eu tinha, ó, 4 estruturas. Qual? Uma cromátide toda azul, segunda cromátide toda azul, uma cromátide toda vermelha, segunda cromátide toda vermelha. No final, o que que eu tenho? Uma cromátide toda azul, uma parte azul, parte vermelha, outra maior parte vermelha, pequena parte azul, e a outra que é toda vermelha. Moral da história, eu tenho no final 4 cromátides diferentes, cada uma dando uma informação. Isso é importante? É isso daqui que vai fazer, por exemplo, aquilo que eu comentei no início, né? Que na meiose, o que nós temos? Células que são geneticamente diferentes. Isso faz com que você, se quiser ter filhos, você pode ter uma dúzia de filhos. Você possa escolher o mesmo parceiro biológico, que vai ser o pai ou a mãe ali juntamente com você. Mas desses seus 10 filhos, cada um tem determinadas características. Tanto características físicas, quanto características de saúde e doença. Tá? Por quê? Por causa dessa permuta, que é o que a gente denomina permuta gênica, tá? Então, isso daqui é importante. Bem, agora eu vou voltar lá na questão só para vocês entenderem por que eu estou falando, por que eu vou dar aquela resposta, né? Enfim, que eu acho que é isso que é importante, você saber entender o porquê, né? Olha, aqui, ó, pelo menos está aí registrado, gente, na hora de vocês estudarem, na hora de, né, vocês precisarem, vocês terem como recorrer. Então, agora eu vou voltar aqui, pegar o meu marcador, marca-texto, tá? Então, durante a meiose, o pareamento de cromossomos homólogos, que é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, é importante porque garante a possibilidade da permuta gênica, tá? O restante de nada ocorre. Não ocorreu separação, né? Não garante duplicação do DNA, não garante formação de células filhas geneticamente idênticas. É justamente o contrário. As células filhas vão ser geneticamente diferentes da célula mãe, né? Até aquilo que eu chamei a atenção, olha, cada cromatidezinha dali vai dar origem a uma célula diferente, tá? Menor variabilidade dos gametas? Não, é justamente o contrário. É isso que dá maior variabilidade, tá? Então, é por isso que é importante. Por isso que eu acho que tem umas coisinhas que o desenho, ele ajuda a gente a enxergar, né? Facilita a gente isso, tá? Vamos para uma última questão, aí a gente vai para o intervalo. Olha só, questão 15. Considere as seguintes fases da mitose e os seguintes eventos e correlacione.
Vamos fazer aqui junto? Que aí deixa eu ver, pôr o vermelho, né? Vou pôr o vermelho e a caneta vermelha aqui. Ô, gente, não quero vermelho. Aqui, ó. Bem, fase é telófase, metáfase e anáfase, tá? Considere também os seguintes eventos. Então, vejamos. Cromátides irmãs movem para os polos opostos da célula. Hoje, inclusive, apareceu um desenho e vocês acertaram em relação a essa fase. Anáfase. Exatamente. Cleis, tá? Que é a anáfase, certinho. Então, já vou tirar ela aqui. Agora vão ficar só as demais. Cromossomos alinham-se no plano equatorial da célula, no meio da célula. Metáfase. Exatamente. Metáfase. Agora, por último, então, a carioteca é o envoltório nuclear, né? A membrana plasmática. A carioteca, a membrana plasmática e o nucleolo desaparecem, ou reaparecem. Ocorre na fase 1, que é a telófase, que é a que sobrou, né? Por quê? Se a gente recordar, olha só, quais são as fases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. A telófase é a última fase. E é justamente quando a gente tem a reconstrução, quando, na verdade, tem a formação final da célula, né? Vamos imaginar aqui, na mitose, a formação de duas células filhas. Então, na fase final, o envoltório nuclear e a estrutura de nucleolo, eles vão reaparecer, porque agora eu tenho é fundamental, né? Afinal de contas, a célula eucariota precisa de ter núcleo bem definido. Então, é a característica da fase 1, aqui descrita, né? Que é a telófase. Eles não colocaram em sequência, eles salpicaram os nomes, tá? Justamente até para perceber se a gente realmente sabe o que é característico de cada fase, ok? Bem, então vamos fazer o seguinte, está na hora do nosso intervalo, vamos fazer o nosso intervalo, a gente volta já para a gente finalizar, tá combinado?